Estudos geotécnicos para projeto de estradas, módulo 3. Neste módulo, vamos analisar os critérios do tratamento estatístico dos resultados geotécnicos adotados pelo DENIT. Inicialmente, vamos lembrar que o conceito de inferência consiste em chegar à conclusão sobre um todo em função de observações de uma parte. Ou seja, observa-se uma parte de um todo, chamando-se, por exemplo, esse todo de uma população, e em função dessa observação, chega-se a uma conclusão dessa população. Isto é o conceito geral de inferência. A estatística já usa o conceito de inferência estatística, que consiste em coletar uma porção de um todo, e essa porção chamada de amostra, descrever essa amostra através de vários parâmetros e, em função desses parâmetros, chegar à conclusão de parâmetros da população. A estatística descritiva, ela dispõe de vários parâmetros: média, desvio padrão, moda, mediana, etc, etc. Para nós, em estudos geotécnicos, interessa apenas duas descrições, que é a média e o desvio padrão. A média x-barra e o desvio padrão S, em função dos quais nós queremos estimar a média μ e o desvio padrão sigma da população. E essa estimativa será em função de uma margem de erro. Então, a média da população será igual à média da amostra mais ou menos um erro. O desvio padrão da população será igual ao desvio padrão da amostra mais ou menos um erro. E isto será feito através do cálculo das probabilidades. Define-se, então, o que se chama de intervalo de confiança. A média da população será igual à média da amostra mais ou menos um erro. Isso significa que haverá um intervalo de confiança onde nós poderemos afirmar que a média do universo ou da população estará entre um valor mínimo μ e um valor μ máximo em função de um grau de confiança desejado. Ou seja, estará no intervalo entre o valor da média da amostra mais um erro e a média da amostra menos um erro. Este erro, segundo a estatística, ele é diretamente proporcional à dispersão, ou seja, à variação dos valores individuais, ao grau de confiança que eu quero nessa estimativa da média e no tamanho da amostra. Ou seja, o erro nessa avaliação será diretamente proporcional à dispersão dos resultados individuais da amostra, será diretamente proporcional à confiança que eu quero nessa estimativa e será inversamente proporcional à raiz quadrada do número de exemplares da amostra. Em geotecnia, mais especificamente em estudos geotécnicos, admite-se como válida a distribuição normal de Gauss para tratamento dos valores individuais dos ensaios. Assim, o DENIT exige e impõe que a estimativa da média deve ser feita com um grau de confiança de 80%. Ora, considerando-se então válida o critério de distribuição normal de Gauss e adotando-se, por exemplo, a curva normal reduzida de Gauss. A curva normal reduzida é aquela que considera a média igual a zero e como Z a ordenada correspondente ao intervalo de confiança, a metade do valor. Se o DENIT quer 80% de confiança, significa que essa área
será metade, 40%, ou seja, 0,4. Se nós procurarmos no gráfico 0,4, estaremos aqui para um Z igual a 1,29. Então, 1,29 é o valor de Z para uma semiárea de 40%. Assim, para 80% de confiança, nós temos que o Z máximo é 1,29 e o Z mínimo é menos 1,29. Ou seja, o intervalo de confiança da média do universo vai ser igual o valor máximo à média da amostra mais 1,29 vezes S sobre raiz de N e o valor mínimo igual a x barra menos 1,29S por raiz de N. Mas acontece que nós podemos ter várias amostras. Esta aqui é uma delas. Se nós tivermos, imaginando que a gente tenha várias amostras, nós teremos vários valores de limite máximo e vários valores de limite mínimo. O DENIT quer que a estimativa do valor máximo maximorum e mínimo minimorum seja feita com 50% de confiança, ou seja, admitindo que os valores máximos e os valores mínimos também obedeçam à distribuição normal de Gauss. Para 50% de confiança, o valor de Z é igual a 0,68. Vamos verificar, para 50%, significa que metade da área é 0,25. Para 0,25, aqui está, 0,25, o Z é igual a 0,68. Assim, o Z é mais 0,8, ou Z igual a menos 0,8, considerando uma confiança de 50% na estimativa dos valores máximo maximorum ou mínimo minimorum. Assim, o valor, agora chamado de X máximo e não mais Mi máximo, porque aqui eu tenho simplesmente a estimativa da média, e aqui eu tenho o valor máximo maximorum da média, é igual a X barra mais 1,29S por raiz de N, mais 0,8S. 0,8 correspondente a 50% de estimativa dos valores extremos. E o valor mínimo minimorum igual a x barra menos 1,29S por raiz de N menos 0,68 de S. Pois bem, com esses dois parâmetros, nós podemos fazer um resumo do tratamento estatístico. Assim, tendo-se a média da amostra, nós podemos dizer que a média da população estará no intervalo de a média da amostra mais 1,29S por raiz de N e o valor máximo maximorum com 50% de confiança será igual a x barra mais 1,29S por raiz de N mais 0,68 de S. O limite inferior é a mesma coisa. A média da população, o valor mínimo, está o valor mínimo é a média da amostra menos 1,29S por raiz de N. Com 50% de confiança, nós podemos dizer que o valor mínimo minimorum, X mínimo, é igual a menos 1,29S por raiz de N menos 0,68S. O DENIT admite, aí é critério do DENIT, ele admite os seguintes parâmetros de projeto. A média, a umidade ótima e o peso específico seco máximo das curvas de compactação, ele admite que deve ser utilizado o valor da média. Ou seja, a média da população deverá ser igual à média da amostra. Isso para as curvas de compactação. Já o CBR, o DENIT admite que deve ser utilizado o valor Mi mínimo e o equivalente de areia, o X mínimo. Já o limite de liquidez, o índice de plasticidade
e a expansão, deverá ser usado os valores de x máximo. Ou seja, a lógica disso aí é, se o parâmetro é uma boa qualidade, usa-se os valores inferiores. Se o parâmetro considerado é uma qualidade ruim, usa-se os valores máximos, tudo para efeito de segurança. Assim, quando se faz um gráfico resumo de resultados, por exemplo, para a granulometria não é um fator que influencia, não é um fator nem bom nem ruim, ou seja, o que interessa é a faixa granulométrica. Assim calcula-se número de exemplares, média, desvio e padrão, Mi mínimo e Mi máximo, X mínimo e X máximo, e obtém-se então uma faixa de valores entre os valores X mínimo e X máximo. O limite de liquidez, como é uma propriedade ruim, usa-se o X máximo. O índice de plasticidade, também é uma propriedade ruim, usa-se também o X máximo. Já o equivalente de areia é uma propriedade boa, usa-se o índice X mínimo. O peso específico seco máximo e a umidade ótima das compactações, isto aqui não é parâmetro nem ruim nem bom. Peso específico seco máximo e umidade ótima não significam que sejam parâmetros favoráveis ou desfavoráveis. Assim, adota simplesmente a média. O CBR adota-se o Mi mínimo. Aqui a dúvida é por que não adota-se o X mínimo? Este é um critério que o DENIT resolveu adotar o Mi mínimo, porque chegou à conclusão que se adotasse o X mínimo, seria um critério muito exigente no dimensionamento de pavimentos. Assim, resolveu, à luz do bom senso, que ao invés de usar o X mínimo, adotou o Mi mínimo, que é o valor um pouco maior. A expansão, como é uma propriedade ruim, adota-se o X máximo, e a umidade natural, que é um fator que não representa qualidade ou não, adota-se a média. Então, normalmente, em laboratório, já se usa-se uma planilha como essa, onde as casas que não interessam já vêm bloqueadas com um X para que não se calcule desnecessariamente. Um outro tratamento estatístico se refere às curvas de compactação. Nós vimos que, quando se faz o estudo geotécnico de caixas de empréstimo ou de jazidas, muitas vezes são necessárias dezenas, se não centenas de ensaios de compactação. Ora, o que se faz com essa quantidade enorme de ensaios de compactação de um mesmo solo, de uma mesma jazida? Então, a orientação é separar as curvas de mesmo peso específico seco máximo. Então, imaginando, por exemplo, que a gente tenha uma caixa de empréstimo com 20 resultados. Separa-se as curvas de mesmo peso específico seco máximo. Então, por exemplo, todas as que deram 18 kN por metro cúbico foram separadas. Todas as que deram 17 foram separadas. E assim sucessivamente. Grupou-se as curvas de mesmo peso específico seco máximo. Em função delas, calculou-se uma curva média. Média de quê? Média das umidades. Então, transformou-se todas as curvas de mesmo peso específico máximo numa única curva, onde calculou-se a média das umidades. Assim, a umidade ótima dessa curva será a média das umidades ótimas das curvas tratadas. E assim sucessivamente. Todas as curvas de peso específico máximo 17 foram transformadas numa única curva, onde a umidade ótima é a média das umidades ótimas, e assim sucessivamente. Com esses valores, traça-se todas essas curvas no mesmo gráfico. Assim, transformou-se dezenas, centenas de curvas de compactação num único gráfico, onde cada uma curva dessas é a média
das curvas com o mesmo peso específico. Então, essa curva em vermelho é a média das curvas com peso específico 18 kN por metro cúbico. A verde é a curva de 17, e assim sucessivamente. Isso significa que, no momento em que se está controlando-se a compactação de um solo no campo, num determinado instante nós queremos saber se a compactação já é suficiente. Faz-se o ensaio de frasco de areia e obtém-se o peso específico seco e o teor de umidade. Lançando esses valores no gráfico da família de curva de compactação, já que esse solo pertence a essa jazida, logo, este aqui é um ponto que pertence a essa família de curva de compactação. Sendo assim, é válido admitir que por esse ponto passa uma curva de compactação. Então, pode-se interpolar uma curva de compactação pertencendo a essa família, já que esse solo veio dessa jazida. Em consequência, se nós interpolarmos essa curva, a gente pode obter o peso específico máximo dessa curva, que seria o gama máximo, e aí fazer a conta se o grau de compactação desse solo já satisfaz o grau de compactação previsto em projeto. Então, o grau de compactação será o peso específico seco nesse momento dividido pelo peso específico máximo dessa curva de compactação. Assim, pode-se decidir se esse solo já atingiu o grau de compactação previsto em projeto ou não. Com isso, completamos o capítulo referente aos estudos geotécnicos.